Amém, queridos. Tudo bem com vocês? Amém. O Senhor é bom. Em todo o tempo. O tempo todo. O Senhor é bom. Às vezes a gente não consegue enxergar esta verdade, né? Como diz a canção, às vezes achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus jamais se esquecerá de nós. Não porque nós somos tão bons assim, mas porque Ele prometeu: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel e cumpre a sua palavra e não nos deixa. Amém? Às vezes a gente é enganado pelo inimigo quando a gente comete pecado. A gente não faz essas coisas, né? Mas quando a gente comete um pecado, o inimigo fala: ah, Deus não quer mais ouvir você, Deus não vai ouvir suas orações. Mentira. Quando nós pecamos, Deus nos cerca para nós nos voltarmos a Ele, para que nós possamos vê-lo. Ele nos cerca e é impossível fugirmos da presença de Deus, é impossível sairmos da presença de Deus, porque Deus nos cerca, porque nós somos o povo redimido pelo seu precioso sangue. Amém? E Ele disse que nenhum daqueles que foi dado a Ele pelo Pai se perderá. Então, Ele sempre virá ao nosso encontro. Amém? Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Como eu disse, nós vamos estudar algumas coisas na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E nós vamos estudar um pouco sobre como nós podemos ter esta mesma atitude que Jesus teve. E como eu disse, que a gente proponha neste novo ano focar a cruz, olhar para a cruz, olhar firmemente para Jesus. E como Paulo disse: nada proponho entre vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. Então é importante que a gente tenha, durante todo este novo ano e nos próximos anos, se o Senhor nos conceder, que a gente foque a cruz. Amém? Como diz a canção: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Amém? E antes da gente começar a pensar aqui na palavra de Deus, lembrando das palavras também do apóstolo, que a nossa redenção está mais próxima do que quando nós abraçamos a fé. Eu falei a respeito daquela palavra daquele rabino que disse que o Messias já está entre eles, e a gente sabe que não é o nosso Cristo, mas é o anticristo. E os acontecimentos desta semana, lá entre essa guerra entre Estados Unidos e Irã, isto pode dar início a uma profecia das Escrituras, que é a guerra de Gog e Magog. E esta guerra vai estourar na volta de Jesus. Há quem pense que a igreja passa pela grande tribulação. Eu creio que não, mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a igreja passe, pode ser que não passe. Eu creio que não, mas a gente sabe que essa guerra dará início a este período da grande tribulação. E se o anticristo já está realmente em Israel, é ele quem vai se levantar para trabalhar este processo de paz para esta guerra que vai estourar. Então, queridos, a nossa redenção está muito próxima. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu sei que muita gente não crê mais nisto. Há muita gente que não crê que Jesus vai voltar literalmente. Mas Ele é fiel ao que Ele disse. E Ele vai voltar. Ele disse: vou preparar lugar e voltarei
para que onde eu esteja, vocês estejam também. E quando ele estava subindo, aqueles anjos perguntaram para aquele povo: por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará. Então, crendo ou não crendo, ele vai voltar. Amém? Amém. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, começando no verso 5. Diz assim: tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor traga a revelação sobre esta palavra que acabamos de ler. Que o Senhor fale conosco, abre, Senhor, o nosso entendimento, deixe-nos compreender a Sagrada Escritura, e que esta compreensão, Senhor, renove o nosso entendimento, e as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito em nós, para que nós possamos ser, Senhor, a igreja que Tu tens desejado, a igreja que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos. Então aqui o texto diz no verso 5, que a nossa atitude deve ser a mesma que houve em Cristo Jesus. E o texto mostra aqui como de um modo tão maravilhoso, Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então, se a gente tem que ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Jesus, eu gostaria, antes de nós entrarmos no nosso estudo, como deve ser a nossa atitude, pensarmos na atitude de Jesus, o que de fato aconteceu aqui, que Paulo está dizendo que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos pensar aqui, primeiramente, nessa primeira parte aqui do texto, dos versos 5 ao 7, não, até o 8. Essa primeira parte, vamos pensar como Jesus se negou a si mesmo, como que ele se humilhou a si mesmo. E o texto diz que ele, existindo em forma de Deus. Então vamos pensar aqui, essa questão é muito importante a gente compreender essas palavras, que Jesus, existindo em forma de Deus, Paulo não está falando aqui precisamente da distinção entre a essência e a função, mas Paulo está mostrando que Jesus, ele não está querendo provar que Jesus era Deus, que é a mesma essência de Deus, ele só está dizendo que ele é. Ele não quer provar nada, ele está dizendo que Jesus, existindo em forma de Deus, isto é, Jesus é Deus na verdade, ele sempre existiu como Deus, de toda a eternidade, Jesus sempre existiu, ele sempre foi um com o Pai e com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade sempre existiu.
Então Paulo está também querendo mostrar aqui o que Jesus fez. Ele existia na forma de Deus, ele sempre existiu, ele é da mesma essência de Deus Pai, mas ele não viveu neste mundo como Deus, ele não funcionou neste mundo como Deus, embora ele nunca deixou de ser Deus. Então, a ideia aqui é que Jesus, que, vamos dizer, começou como Deus, ele sempre foi Deus, ele se transformou, ou, na verdade, ele tomou sobre si, ele não se transformou, ele tomou sobre si o modo de existência de um ser humano, e do ser humano mais baixo, né? O que era um servo, um escravo. Então, o que a Bíblia diz aqui, que apesar de ele ser Deus e ter funcionado como Deus por toda a eternidade, ele gozava desta igualdade com Deus, ele se tornou um verdadeiro servo. E o verso 6 então diz aqui que ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Então, Paulo está dizendo, ele sempre foi Deus, sempre existiu como Deus. Mas quando ele vem a este mundo e ele se torna, ele assume a forma de um homem, a forma de um servo, ele não considerou essa igualdade com Deus algo que ele devesse usar, algo que ele pudesse se aproveitar, algo que ele empregasse em sua própria vantagem. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele nunca agiu como Deus, mas sempre agiu como um homem. Então, as palavras de Paulo aqui estão dizendo, na verdade, que Jesus se fez em nada, ele sendo tudo, amém? Ele sendo tudo, porque todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo foi feito para ele, para a glória dele. Mas quando ele chega nesta terra, ele se faz um nada, ele se faz como um ninguém. Dá para entender isso, queridos? Então, a gente pode entender ainda que Paulo está dizendo aqui que essa expressão existindo em forma de Deus ainda pode ser entendida de outras duas formas. Primeiro, como uma concessão, que embora ele fosse Deus, ele se tornou na forma de servo. E a gente ainda pode entender de um modo casual, pensando da seguinte forma, porque ele era Deus, ele tinha autoridade para tomar a forma de um homem. Então, de qualquer forma que a gente pensar aqui, a gente vai exaltar que Jesus é Deus. E porque ele era Deus, ele fez isto, ele decidiu tomar a forma de um servo. E eu acho que esse é o que a gente deve pensar mais, porque ele era Deus, ele decidiu, ele planejou a salvação do ser humano, da humanidade, e então ele decidiu e se fez um servo. E o que a gente nota aqui que Paulo está dizendo, que o Filho eterno, o Deus eterno, não considerava o seu status de Deus como algo que ele devesse se apegar, algo que lhe desse a oportunidade de conseguir tudo aquilo que ele queria. Ele veio com um propósito, mas ele não usou o seu status de Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus e consumar a salvação na posição de Deus, mas sim na posição de conquistar a salvação através da sua forma de homem. Então, em vez de Jesus, na sua situação de ser Deus, ele olha para tudo isto e ele não se apega a nada disto.
E a gente tem que pensar duas coisas. Jesus não tinha que provar nada, e Jesus não precisava conseguir nada para si mesmo. Por isso Paulo exalta e afirma muito isto. Ele era Deus, e ele não precisava provar isso para ninguém. E muitas vezes Jesus foi desafiado a provar, mas ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era. A palavra de Deus fala muito sobre isso, sabendo quem ele era. Ali em João capítulo 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, João faz questão de frisar que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era Deus. Mas ele sabe também que ele veio como homem a este mundo. E ele não vai, em momento algum, se apegar ao fato de ser Deus, mas se apegar somente ao porquê ele veio a este mundo na condição de um homem. Agora, exatamente pelo fato de ele ser um com Deus, da mesma espécie de Deus, da mesma essência de Deus, é que ele a si mesmo se esvaziou e ele então vai se oferecer. E a única coisa que ele vai fazer nesta vida é se oferecer. Amém? Então, vamos frisar mais uma vez isso. Em vez de Jesus explorar a sua igualdade com Deus e tirar vantagens dela, ele vai se esvaziar desta condição. E ele vai viver como um homem. Então, como eu disse, ele se fez um nada. Ele se esvaziou de si mesmo. Agora, vamos entender aqui do que Jesus se esvaziou. Na verdade, não quer dizer que ele se esvaziou de alguma coisa. Por exemplo, ele não se esvaziou da sua divindade, porque senão ele deixaria de ser Deus. Então ele não se esvaziou da sua condição de Deus, porque ele é Deus e ele não tem como deixar de ser Deus. Amém? Deus não tem como deixar de ser Deus. Jesus não tinha como deixar de ser Deus. Então ele não se esvaziou da sua condição de Deus. Jesus também não se esvaziou dos seus atributos divinos. Lembra que a gente estudou sobre os atributos de Deus? Jesus também não se esvaziou dos seus atributos de Deus, porque senão ele deixaria de ser Deus. Se ele perde os atributos de Deus, ele deixa de ser Deus. Então, na verdade, a expressão que ele se esvaziou, longe de significar que ele se esvaziou de alguma coisa, é uma expressão que a gente pode chamar de uma expressão idiomática. O que isso significa? Você já ouviu a expressão se agarrar com unhas e dentes? A pessoa se agarrou àquele trabalho com unhas e dentes. Quer dizer que ele trabalhou mordendo e apertando as unhas? É só uma expressão. Então, é esse tipo de linguagem que Paulo está usando aqui, que Jesus se esvaziou de si mesmo. A expressão aqui, na verdade, significa que ele abandonou os seus direitos, não a sua condição, mas o seu direito de fazer as coisas na forma de Deus. Então Jesus torna-se nulo como Deus, ok? Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvazia desta condição, se tornando então nulo. Dá para entender isso, queridos? E aí Paulo vai então dizer que ele especificamente se tomou a condição de servo, de um escravo. É isso, por isso que a gente está dizendo aqui que Jesus se fez um nada. O que é um escravo? Que direito um escravo tem? Que valor um escravo tem?
Ele pode até ter valor para o seu proprietário, porque o proprietário vai vender, vai usar. Ele pode ter habilidades, e o escravo tinha habilidades, mas essas habilidades eram para ele. Então o escravo era o quê? Nada. E a Bíblia então fala que Jesus tomou essa condição de escravo. Então, essa característica define bem os escravos, né? De muitas maneiras eles não são nada. Agora, em contraste a isso, Jesus, o Filho eterno de Deus, que possui todos os direitos da divindade, era um com Deus, né? E nós cantamos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas em razão dele ser Deus, ele tem essa condição de não se considerar igual com Deus. E ele então resolve obedecer. E essa obediência vai até o ponto de morte, e morte na cruz. Então, Jesus, ele não se apega à sua condição de Deus, algo que ele podia se apegar, mas ele não se apega, e torna-se um ninguém. Ok, queridos? O verso 7 então vai mostrar muito isto. O verso 7 diz: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo não está dizendo aqui que Jesus trocou uma forma pela outra. Ele tinha a forma de Deus, e agora ele trocou a sua forma de Deus pela forma de um homem. Paulo não está dizendo isto. Não está dizendo que Jesus era Deus, desistiu de ser Deus e tornou-se um escravo. Pelo contrário, sem jamais abandonar o que ele era originalmente, sendo Deus, ele adotou o modo de existir de um escravo. Então, para tanto, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, isto é, ele se tornou um homem. E mais uma vez a gente precisa entender este jogo de palavras e entender que Jesus não ficou parecendo um ser humano, porque isto foi uma doutrina que surgiu. Samuel falou sobre isso há pouco tempo, que Jesus tinha somente a semelhança de um homem, mas ele não era de fato um homem. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz claramente que Jesus não parecia um homem, ele realmente se tornou homem. Amém, queridos? A palavra tornou-se aqui, provavelmente está se referindo à forma como Jesus nasceu, que ele nasceu como os demais homens. Então, a sua semelhança aqui significa que ele em tudo era um ser humano comum. Ok? Ele não era um ser humano especial, ele era um ser humano comum. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus nasce neste mundo como qualquer outro homem. Jesus não é especial, ele teve sim uma concepção especial, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele é homem, nasce como qualquer homem, e diz aqui o texto, ele nasce debaixo da lei. Quando Paulo usa a expressão semelhante, ele não está dizendo que Jesus somente se parecia com um homem. Provavelmente Paulo está fazendo um paralelo com um texto do Velho Testamento, que está lá em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todo
todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, na visão de Daniel, ele não tem uma visão perfeita de Jesus homem. E então ele diz: vi alguém semelhante a um filho de homem. Talvez Paulo faz alusão a isto, e então ele usa o termo a semelhança de homem. Mas volto a frisar, Jesus não tinha somente a semelhança de homem, ele era totalmente homem, 100% homem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém, queridos? Então, Jesus sempre foi Deus, mas agora ele é também um ser humano. Ele não deixou de ser Deus para ser um homem. Agora ele é Deus e ele é homem. Quando Paulo está falando com Timóteo sobre a mediação de Jesus, ele fala que existe somente um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Amém, queridos? Então, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Aqui sobre a terra, ele se esvazia dos seus direitos de ser Deus e vive na forma de um servo, de um escravo. Amém, queridos? É sempre bom a gente ter isso em mente. Jesus sempre foi Deus, Jesus se fez homem, e Jesus agora é homem para sempre. Amém? Agora ele é Deus e homem. Amém, queridos? Por que é importante a gente sempre frisar isto? Porque sempre há tentativas de falar que Jesus, para negar a salvação, negar que Jesus veio como homem. E então o diabo gosta de dizer que ele só foi derrotado porque Jesus agiu como Deus. E não é verdade. Jesus derrotou o diabo na forma de um homem. Amém, queridos? E há outras tentativas de dizer que Jesus é somente homem, que ele nunca foi Deus e ele não é Deus. Outra mentira, porque Jesus é Deus e Jesus é homem. Amém, queridos? Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 2, João faz questão de frisar isto: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Na sua segunda carta, no verso 7, João diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então veja que a Bíblia faz questão de afirmar que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Amém? Mas a Bíblia também faz questão de frisar que Jesus é homem, e quem nega o fato de Jesus ser homem é o anticristo, é o espírito enganador. Fica claro isso, queridos? Então, diante deste fato de entender Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. O verso 8 de Filipenses diz assim: na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E a gente pode dizer que a vida inteira de Jesus, desde a manjedoura até o túmulo, foi marcado pela sua humanidade e a sua humildade, a sua perfeita humilhação. Ok? Um outro fato para a gente entender aqui, que às vezes o português pega a gente de surpresa, né? Quando a Bíblia diz aqui que Jesus foi obediente até a morte,
isso não significa que Jesus estava obedecendo ao comando da morte. Ele foi obediente ao ponto de morrer, mas a sua obediência sempre foi a perfeita vontade de Deus Pai. Amém, querido? E ainda que a vontade de Deus estivesse apontando para todo tipo de sofrimento, morte e morte de cruz, Jesus obedeceu. Então, a obediência de Jesus foi somente a vontade do Pai. A gente vê lá no Evangelho de João, quando Jesus se sujeitou à autoridade de Pilatos, ele se sujeitou por quê? Ele disse para Pilatos: você tem autoridade sobre mim, porque o Pai te deu essa autoridade. Se o Pai não tivesse te dado autoridade nenhuma você teria sobre mim. Então Jesus estava se submetendo a quem? A Pilatos ou a Deus? A Deus. Então toda a obediência de Jesus foi a Deus Pai. Amém, queridos? Quando ele decide que ele vai morrer na cruz, ele está obedecendo a Deus Pai. A gente tem isso claramente lá em Lucas capítulo 22, versos 41 ao 42, quando Jesus está no Getsêmani, e por 3 vezes ele ora, e esses versos dizem assim: e afastou-se deles uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, fica claro isso, queridos. Jesus se humilhou, se esvaziou dos seus direitos de ser Deus, obedecendo à vontade de Deus Pai. Amém, queridos? Fica claro isto? Então, a forma como Jesus experimentou a morte, e morte de cruz, a gente precisa entender que atingiu o ponto mais baixo da sua humilhação. Por que Paulo faz questão de frisar aqui morte de cruz? Que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Para nós, às vezes, fica um pouco difícil entender toda essa questão. O que Paulo está realmente sugerindo aqui a respeito da humilhação de Jesus, porque para nós a cruz hoje ela foi domesticada, né? Hoje a cruz virou um tipo de enfeite, né? Quantas pessoas andam com uma cruz pendurada no pescoço, numa correntinha, e é bonito, não é? Você olha e fala: puxa, que bonito, né? É bonita essa cruz. As igrejas usam. Então a cruz hoje, ela não carrega o peso que ela carregava naqueles dias, um peso de horror. A cruz era algo horrível. Segundo os padrões do primeiro século, nenhuma outra experiência podia ser mais repugnante e mais degradante do que a cruz. Para a gente pensar assim, o que era o símbolo da cruz naquela época, você poderia hoje ver numa igreja ou numa casa judaica de judeus, você talvez poderia ver um quadro dos túmulos em massa dos judeus que morreram em Auschwitz. Você acha que alguém faz um quadro daquele e põe na parede? Por quê? Porque aquilo foi repugnante para os judeus. Ninguém exalta os campos de concentração nazista. E se alguém exaltar, vai ser alvo de crítica de todo mundo. Então, a cruz no primeiro século, ela tinha mais ou menos este simbolismo, né? Porque a cruz ecoava todos os horrores da execução romana, né? A crucificação de uma pessoa era somente usada contra escravos, contra rebeldes,
né, contra o pior tipo de pessoa. Um romano jamais poderia ser executado numa cruz, a não ser por uma ordem expressa do imperador. Somente o imperador podia decidir crucificar um romano, mas era algo que eles realmente não faziam. Que a crucificação era cruel demais. Havia tanta vergonha na cruz que a sociedade romana não mencionava a palavra cruz, porque era uma palavra obscena para os romanos. Então, eles não mencionavam a palavra cruz em nenhum tipo de conversa. Na verdade, eles fizeram uma outra palavra para mostrar a cruz sem ser a palavra cruz, porque era uma palavra considerada obscena na sociedade romana. Na sociedade judaica, a cruz significava a maldição de Deus sobre uma pessoa. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo fala sobre isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Paulo estava fazendo uma referência a Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Quando Deus está dando a lei, Ele diz que se uma pessoa chegar ao ponto de ser pendurada no madeiro, é porque aquela pessoa está sendo amaldiçoada por Deus. Então Jesus, Ele morre na cruz em meio a uma sociedade romana que considerava a palavra cruz obscena, porque era a coisa mais cruel que existia, e uma sociedade judaica que dizia: se ele for crucificado, ele está sendo amaldiçoado por Deus. E é nesse contexto que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, mostrando que Jesus se humilhou da pior forma que alguém podia ser humilhado. Não existia naquela época uma humilhação maior do que esta. E é exatamente isto que Jesus faz. Essa forma tão vil de punição é que Jesus suporta. E Ele faz então, com a sua morte na cruz, esse símbolo, que era o símbolo da mais vil punição, que era o símbolo da coisa mais cruel que existia, Ele torna esse símbolo o símbolo do motivo maior de se orgulhar, de se gloriar em alguma coisa, que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 6, verso 14, quando ele diz: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então veja só, o amor de Jesus, ou o amor dos discípulos, em resposta ao amor de Jesus pelo que Ele fez lá na cruz, a sua obediência até a morte, morte de cruz, faz com que aquilo que era um instrumento de horror se torne um instrumento de glória. Amém, queridos? Porque é importante a gente entender isto. Porque Paulo está insistindo aqui conosco, em Filipenses capítulo 2, verso 5, que nós precisamos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui o seguinte: que Deus se torna nulo, fazendo-se de fato um escravo, tornando-se um ser humano nesse processo, e se humilhou ainda mais a obedecer ao Pai Celestial, morrendo a morte odiosa, revoltante da cruz, que era reservada apenas para os inimigos públicos e para a ralé de todo o sistema criminal.
Ao mesmo tempo que Paulo está chocando os seus ouvintes com a questão da cruz, Paulo olha para a igreja de Filipenses e para nós, né, por tabela, dizendo: assim como Cristo deixou de lado seus próprios interesses por amor às pessoas, em obediência ao Pai, os filipenses e nós devemos fazer o mesmo. Deu para entender isso, queridos? Às vezes a gente pensa: eu não vou fazer isso não. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Já ouviu alguém falando isso? Eu sei que você nunca falou isso, mas você já viu alguém falando isso? Imagina, essa coisa não é para mim não. E muitas vezes a gente se exalta daquilo que nós conquistamos nesta vida. Não é? Eu sou um doutor, você acha que eu vou fazer esse tipo de tarefa? Você acha que eu vou entrar nesse lugar? Então, queridos, pensando aqui, se nós pudermos alcançar a posição mais alta que se pode alcançar neste mundo, se a gente alcançar uma grandeza, a maior grandeza que a gente possa alcançar neste mundo, é de se comparar com quem Jesus era. Lembrando, quem era Jesus? O Deus Criador. Nada do que existe existiria sem Ele. Todo este universo foi criado por Ele. E Ele, sabendo quem Ele era, não se apegou a esse direito, mas se humilhou, assumindo a forma de um escravo, a posição mais baixa de um ser humano, escravo. E nessa condição, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A coisa mais degradante que um ser humano podia passar. Então, sendo quem ele era, fez o que fez. Você acha que existe algo que Deus pode pedir para nós, que a gente tenha o direito de dizer, isso não? E é por isso que Paulo diz, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que havia em Jesus. O que significa? Nunca dizer não para Deus. Nunca achar que você é bom demais para fazer uma tarefa inferior. Nunca achar que você é bom demais. Dá para entender isso, queridos? Pensando dessa forma, quantas coisas a gente tem se recusado a fazer para Deus? A gente ainda não começou o nosso estudo, tá? A gente só está mostrando o que a Bíblia diz que nós devemos tomar a mesma posição. Então a gente só viu até agora o que Jesus fez para a gente ter a mesma atitude que Ele. Se a gente não tiver esse tipo de sentimento, esse entendimento, a gente vai ter muitas dificuldades para obedecer a Deus em muitas coisas que Deus quer de nossas vidas. Sabe, eu acho que hoje nós, embora pecamos muito, transgredindo as leis e os princípios de Deus, nós temos pecado muito mais por negligenciarmos, por nos omitirmos em fazer a vontade de Deus. Davi foi o homem considerado
segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. E a gente olha para Davi e vê que ele cometeu pecados horríveis. Mas, quando Deus fala para Samuel que tinha achado Davi, Deus usa a seguinte expressão: achei um homem que fará toda a minha vontade. Davi nunca foi negligente àquilo que Deus queria dele. Davi pecou por fazer coisas além que ele não devia ter feito, mas ele não era negligente. E eu acho que o maior pecado que nós cometemos hoje são pecados de negligência. Nós nos omitimos muito em obedecermos à vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, só para a gente ter algumas ideias aqui: orai sem cessar. E aí a Bíblia mostra uma infinidade de coisas pelas quais nós devemos orar. E aí fica a pergunta, que você não precisa responder para mim não: como está a sua vida de oração? Você tem orado pelas coisas que Deus, na sua palavra, diz que nós devemos orar? Eu acho que nós temos sido muito negligentes na oração. Uma outra coisa, a Bíblia diz que nós devemos meditar nas Escrituras em todo o tempo. O quanto você tem meditado na palavra de Deus? Uma outra coisa, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Se pôr na balança as suas reclamações e as suas ações de graças, qual vai pesar mais? Você percebe como nós não obedecemos a Deus? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você escolhe as pessoas com as quais você compartilha a palavra. Isso não é uma desobediência? Quando você diz: eu não vou falar com essa pessoa, sei lá qual vai ser a reação dela. E Paulo está dizendo aqui: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele tinha a posição mais alta. Ele não se apegou a isto, mas Ele se esvaziou e foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não está pedindo para nenhum de nós morrer na cruz. Deus só está falando para a gente orar, para a gente ter um coração grato, para a gente meditar na palavra dEle, para renovar a nossa mente, para ser transformado. Dá para entender isso, queridos? Eu só estou dando aqui alguns lances para a gente pensar, mas nós vamos depois, passo a passo aqui, na carta aos Filipenses, mostrar o que Paulo está dizendo para essa igreja. Ele não diz simplesmente tende o mesmo sentimento, mas ele vai mostrar muitas coisas aqui que deve dirigir as nossas vidas, como nós devemos assumir essa posição de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, queridos? Mas a gente não vai falar sobre isto hoje. Eu só quis dar aqui para a gente pensar que a gente tem sido negligente. Às vezes a gente se esforça, nem todo mundo, mas às vezes a gente se esforça para não pecar, não transgredir, mas parece que não há um empenho em não ser negligente. Ok? Mas, depois de falar desta humilhação de Jesus, a gente, principalmente hoje, sendo dia de ceia, né? A gente tem que olhar para a segunda parte do texto aqui, no verso 9.
Por isso também Deus o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vamos pensar aqui na exaltação do Filho de Deus. A gente pensou na humilhação dele, vamos pensar na exaltação. E isto vai ser um motivo maior para que a gente não se torne negligente. Então, devido a todo esse autoesvaziamento de Jesus, devido à sua obediência, devido à sua morte na cruz, a Bíblia diz: por isso, Deus também o exaltou com soberania. Então, esse texto agora, Paulo vai mostrar a aprovação de Deus Pai sobre aquilo que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, né? E na verdade se cumpre na vida de Jesus algo que ele mesmo havia dito, lá em Mateus capítulo 23, verso 12. Diz assim, Jesus disse essas palavras: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a gente vê que Deus cumpre o que ele disse. Jesus se humilhou, agora Deus vai exaltar a Jesus, né? Então, visto que Cristo desceu às maiores profundidades da humilhação, agora Deus o exalta com soberania. Deus faz de Jesus um soberano. E é por isso que a gente canta soberano Deus, se referindo a Jesus. Então, é toda a aprovação de Deus Pai sobre a obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Então, quando Paulo está dizendo aqui que Deus deu a Jesus um nome que está acima de qualquer outro nome, Paulo está dizendo muito mais do que apenas Deus acrescentou ou deu um novo nome para Jesus. O que significa aqui é que Deus, que designou a Jesus um nome que reflete a obra que Jesus realizou, e é o reconhecimento de Deus Pai sobre o que Jesus fez. E qual é o nome que está acima de todo nome que Paulo está dizendo aqui? Provavelmente Paulo está se referindo ao título de Senhor. Amém, queridos? Que é uma passagem que vai ecoar todo o Velho Testamento sobre a pessoa de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha lá, Isaías capítulo 42, no verso 8. Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isaías 42, verso 8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. No hebraico, está sendo usada a palavra Yahvé, que é aquele nome que o povo de Israel nem mencionava, de tão sagrado, de tão santo, né? É o nome do Deus eterno, Deus que vai se revelando para o seu povo, através dos pactos. Agora, já no Novo Testamento, em grego, é a palavra Kyrios, que é a mesma palavra no Velho Testamento, Yahvé, que é traduzida como Senhor. Então, quando Deus dá a Jesus um nome que está sobre todos os nomes, Deus está dando o título a Jesus de Yahvé, de Kyrios, Senhor, Senhor eterno. Então Jesus alcança este título de soberania, né? Que é o mesmo status de Deus Pai sobre todo o universo. Agora é interessante, Jesus já não era? Jesus já não era Deus? Jesus já não era o soberano, o criador de todas as coisas? Por que Deus está dando esse nome de Senhor para Jesus agora? Esse nome está sendo dado agora para Jesus Cristo, Deus, homem.
mostrando que o Deus homem, Jesus, não é em nada inferior ao Deus que ele sempre foi. Ele continua sendo Deus soberano e ele tem que ser tratado como Senhor. E é por isso que Pedro diz na sua pregação: a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. E agora Paulo está dizendo o nome sobre todos os nomes, ao Cristo crucificado e ressurreto. Deus está dizendo: olha, este que sofreu a mais terrível humilhação, este, Jesus, é Deus soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Dá para entender isto? Vai ficar mais claro quando a gente ainda olha para Isaías, quando ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem meu louvor ou honra às imagens esculpidas. Então Deus está dizendo que Ele não dá a sua honra para ninguém, mas Ele dá esta honra para Jesus. Amém, queridos? Então esse título dado a Jesus é o próprio Deus dizendo que Jesus é Deus. Agora, como Deus homem, Jesus é exaltado como Deus. Amém? Ressurreto, aquele que foi crucificado e agora ele reina para sempre. Tudo isto, queridos, a gente já tinha visto nos evangelhos, lá em João, por exemplo, João capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim: Jesus está dizendo: porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Ok, gente? Então o próprio Jesus diz que quem não o honrar, não honrará o Pai, porque o Pai deu a ele a soberania. Os versos 10 e 11: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isaías 45, versos 22 ao 25 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça que saiu da minha boca não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá: a justiça e a força estão somente no Senhor. Todos que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados. Mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. Então, mais uma vez, uma referência ao Velho Testamento, falando a respeito da soberania de Jesus, e que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, é interessante porque quando a gente vê esse texto, a gente vê a clara distinção nas pessoas da Trindade. Porque Deus Pai exaltou Jesus soberanamente. Ok? Então fica muito distinto, né, essa questão do Trino Deus. E é interessante porque é Deus Pai que exalta Jesus no lugar mais alto que existe. Mas a confissão de que Jesus é o Senhor é para a glória de Deus Pai. Vê como é aquilo que o Samuel gosta de dizer, né? A dança da Trindade. Deus Pai coloca Jesus na posição mais alta, mais soberana. E aí Jesus diz tudo isto para a glória do Pai. Amém, queridos? Então, o que a gente aprende de tudo isto? Todo joelho se dobrará,
toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muita gente usa isto para dizer que no fim todo mundo vai ser salvo, porque todo mundo vai declarar que Jesus é o Senhor. Mas não é isso que o texto está dizendo. Em nenhum momento a Bíblia apoia essa doutrina do universalismo, que no fim todo mundo vai ser salvo. A Bíblia fala assim a respeito de que todo mundo vai confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Mas o texto de Isaías que nós lemos, diz assim: todos os que se rebelarem contra ele, virão a ele envergonhados. Não é salvos, envergonhados. Aqui em Filipenses está dizendo que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, mas não está afirmando que eles farão isso de bom grado, que eles vão chegar alegres, se prostrando diante de Jesus e dizendo que Ele é o Senhor. O texto diz que Jesus vai ter a última palavra, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então vamos entender, haverá uma confissão universal de que Ele é o Senhor, mas não haverá uma salvação universal. Ok, queridos? Mas o fato é, todo joelho se dobrará. Amém? Para a gente finalizar aqui, eu quero ler Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, começando no verso 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos também se prostravam e adoravam. Naquele dia, veja só,
nos céus. E aqui, a igreja já está no céu. Todos. Diz aqui o texto, verso 13. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, isto é, quem não subiu, debaixo da terra, pode ser uma referência aos mortos e aos demônios, no mar e tudo que nele existe, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todo joelho vai se dobrar lá no inferno. Todos os demônios, Satanás e todas as almas que para lá irem, naquele dia vão dobrar os joelhos e vão dizer ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, a soberania. Amém, queridos? Então Paulo, nesse texto de Filipenses, ele está unindo a majestade divina ao sacrifício mais humilhante. E agora Paulo insiste para que a gente tenha este mesmo sentimento e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, em obediência, um dia nós seremos exaltados no céu. Não da forma como Jesus, lógico, mas seremos exaltados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso, enfermo e foste me ver. E então eles perguntarão: Senhor, quando te vimos assim? Quando vocês serviram, quando vocês se tornaram servos. Deu para entender isso, queridos? Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. Não importa quem você é, torne-se servo. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Viva para a glória dEle. Viva para fazer a vontade dEle. Nunca ache, nunca considere que o plano de Deus para a tua vida é pesado demais. Sabe, muita gente está dizendo: não vejo a hora de Jesus voltar para sair deste mundo. Não. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas se ficar aqui, vai produzir fruto. Então, eu quero ficar. Amém, querido? Não deseje partir. Deseje servir a Deus. E no momento certo, como Paulo, depois de ter combatido o bom combate, completar a carreira, então sim, só vai restar estar diante dEle. Mas até lá, queridos, não deseje partir, deseje servir. Servir o Senhor, servir a igreja do Senhor. Porque nada podemos fazer para Ele se não estivermos fazendo para a igreja. Foi a pergunta dos discípulos: quando te vimos assim? Quando vocês fizeram
Quando vocês serviram aos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a congregação. Não podemos perder o hábito de congregar. Porque precisamos servir. Paulo, o escritor aos Hebreus, quando ele diz, não deixe de congregar, ele fala, vocês precisam estar se exortando, se animando, vocês precisam estar servindo uns aos outros. Amém? E quando Paulo fala a respeito da ceia, e ele corrige a igreja de Coríntios, ele fala, porque vocês cada um vivem para si próprios. Vocês trazem comida para vocês mesmos. Mas na ceia do Senhor há aqueles que passam fome, enquanto outros comem demais. Há aqueles que não têm nada para beber, enquanto outros estão se embriagando. E a ceia do Senhor, entender a obra de Cristo, é servir. É se dar. Assim como Cristo fez. E mais uma vez vou frisar as palavras de Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E fez isto para servir uma humanidade caída, para salvar uma humanidade caída. Amém? Ele não veio servir quem podia recompensá-lo, quem podia retribuir alguma coisa. Ele veio para aqueles que nada tinham, para aqueles que nada podiam oferecer. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deu para entender isso? Amém? Curve a sua cabeça. E responda ao chamado de Deus para a sua vida. Quando Isaías ouviu o chamado de Deus, Deus dizendo, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que esta seja a nossa oração nesta manhã. Senhor, envia-me a fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus.